Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 32. Versículo 22. Amém? Amém. Dona Maria, só pode projetar, por favor? Então, enquanto coloca lá, eu vou ler o texto. Acompanhe, por favor. Levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, no nome de Jesus, obrigado por podermos participar desse culto. Quantos irmãos nossos não têm essa oportunidade? Obrigado por termos a Tua palavra na nossa língua. Obrigado pela oportunidade que temos de lê-la. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito realmente mude a nossa forma de pensar e de agir. E que possamos realmente, Senhor, sair com uma nova esperança, um novo desafio, quando passarmos por aquelas portas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu ver se já está projetado. Se não funcionar ali, funciona aqui. Dá uma olhadinha, por favor, no versículo 24. Dá uma olhada no texto bíblico. Funcionou? Claro. No versículo 24, deixa eu ver se está mudando aqui. E quando não funciona ali, vamos aqui. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, por favor, no versículo 24. Pode deixar, pode deixar. No versículo 24, vai dizer que Jacó lutava com o homem. Está vendo aí? Se você der um salto para o versículo 30, vai dizer que aquele homem era o próprio Deus. Porque Jacó vai dizer: vi Deus face a face. Se você for para o versículo do 21 ao 23, vai dizer o seguinte: assim passou passou o presente diante dele. Ele, porém, ficou só naquela noite no acampamento. Aí 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Olha só o que está no versículo 22. Olha, consigo mudar aqui? Dá uma olhadinha no versículo 22, no início do 22. Vai dizer que
ficando ele só. Eu quero falar sobre o encontro com Jesus. E você percebe que Jacó está no acampamento, ele está com toda a sua família, com todos os seus bens, com todos os seus servos. Ele se encontra num vale de um rio que é um dos afluentes, né, do Jordão. E aí ele pega e faz passar para o outro lado desse rio, desse ribeiro, e fica só. E nesse homem vai ter um encontro com Jesus. E eu quero marcar bem isso. O encontro com Jesus, ele é individual. Não basta você ter avô crente, mãe crente. Se você não tem um encontro com Jesus, isso não faz diferença nenhuma. Você vai observar no versículo 25 que esse Deus, ele toca na articulação da coxa de Jacó e desloca. Se você olhar no versículo 31, você vai ter que acompanhar a Bíblia mesmo, senão não vai ter. Está projetando? Está ali. É que eu não consigo. Tá aqui. Então, no versículo 31, vai marcar que Jacó ele sai manquejando. Se você avançar um pouquinho, vai ver que tocou-lhe na articulação da coxa e manquejava na coxa. O nosso encontro com Jesus é marcante. Ele traz transformação na nossa vida. Há algumas pessoas que se encontram com Cristo e isso é um processo. É lento. Você nem sente direito o que está acontecendo com você e você, na realidade, teve um encontro com Cristo de uma forma muito leve que eu digo, não é nada tão marcante como acontece com Jacó. Mas há acontecimentos, algumas conversões, que isso é profundamente marcante. Se você me perguntar quando foi que eu me converti, eu não sei a data. Eu sei que foi no início de 93. Comecei a participar de alguns encontros com jovens, né? Eu já contei uma outra vez como é que aconteceu a primeira vez que eu entrei na igreja presbiteriana. Mas eu lembro que eu participava de encontros com jovens até que um dia me pediu para eu fazer uma oração. Eu cutuquei a Maura assim e disse assim: eu não sei orar. E ela fez a oração naquela noite. Então, se você me perguntar quando foi que você se encontrou com Cristo, eu não saberia lhe dizer. Mas Jacó se encontra com esse homem. O reverendo Augusto Nicodemos vai dizer que esse homem é o próprio Jesus Cristo. Ele faz essa ligação. Então, quando Jacó se encontra, é com o próprio Cristo. Se nós avançarmos um pouquinho, no versículo 25, ainda no início desse versículo, vai dizer o seguinte: vendo este, que é Deus, que não podia com ele. Você consegue imaginar alguém que possa resistir a Deus? Ou melhor, prevalecer, ser mais forte do que Deus? Não dá para imaginar isso. Porque se você observar a continuação do versículo, você vai ver que Deus apenas toca. E isso vai fazer com que ele manqueje. Deus tem o poder de realmente não só destruir o corpo, mas nos jogar no inferno. Deus tem esse poder. Só que em alguns momentos da nossa vida, Deus nos ama tanto que Ele permite que em algumas situações parece que a gente prevalece. Deus vai nos incomodando, vai trazendo palavra e vai realmente atingindo o nosso coração e parece que a gente consegue resistir a esse Deus. Eu falei hoje de manhã que é muito comum a gente não dar importância a Deus. Você concorda comigo? É muito comum a gente não dar importância para Deus. E talvez você diga assim: não, eu dou importância. Quanto tempo você dedica a Deus? Se Ele é tão importante para você, por quanto tempo você dedica a esse que você diz que é tão importante para você? Então, existem alguns momentos na nossa vida que nós caminhamos e a gente
traz resistência. É tão engraçado que a gente escuta tanta coisa do mundo, nós enchemos a nossa mente de tantas coisas, notícias, músicas, seriados, a gente vai enchendo tanto a nossa mente dessas coisas, que quando a gente ora, a gente diz o seguinte: eu não consigo entender o que Deus tem para mim. Lógico, você está cheio do mundo. Você só escuta as vozes do mundo. Como você vai conseguir distinguir o que Deus tem para você se você não conhece a voz de Deus? Como vai acontecer isso? E aí, o que você percebe aqui? Jacó está no encontro com o próprio Deus. Ele traz existência. Deus se encontra com Jacó para mudar a vida dele. E vai acontecer isso. Aqui é o momento que alguns dizem que é a conversão de Jacó. Porque ele muda. Ele muda e há algo marcante na vida dele que traz essa transformação. Para ele nunca dizer o seguinte: eu não tive experiência com Deus. Eu não me encontrei com Deus. Mas se avançarmos um pouquinho mais no versículo 26, você vai ver o seguinte. Versículo 26 vai dizer que o anjo, ou o próprio Deus, pediu para deixar ele ir, porque estava rompendo o dia. E Jacó diz o seguinte: não te deixarei ir se me não abençoares. Jacó não se sentia abençoado. Jacó era um homem que tinha, como a gente já leu, ele tinha 2 mulheres, 2 servas, tinha 11 filhos, tinha um grande rebanho, tinha servos, enfim, era uma multidão. Se você olhasse para Jacó, eu tenho certeza que você ia dizer o seguinte: esse homem é abençoado. Deus tem um carinho por esse homem, por tantas coisas que ele deu para esse homem. Ou então, mesmo que ele fosse um homem ímpio, como está no Salmo 37, no Salmo 73, mesmo que esse homem fosse ímpio, você ia dizer o seguinte: esse homem é mau e prospera, porque ele tinha muitas coisas. Mas Jacó não se sente abençoado. Ele pede para o Senhor o seguinte: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Se você ler o que está em Romanos 8,17, vai dizer o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Dá para você entender isso? Dá para você entender que quando você se encontra com Cristo, você começa a ter ideia de quem é Cristo Jesus, você se torna co-herdeiro com Ele, você consegue entender isso? O que Deus tem preparado para você, por mais que você imagine, você não vai alcançar. E muitas vezes eu e você nos sentimos que nós não somos abençoados. Nós não temos razão para nos alegrar, que a nossa vida é muito triste, que nós somos miseráveis, coitados de nós. Se você ler mais um texto em Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6, vai dizer assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu não sei se você já teve a experiência, quer dizer, talvez mais os meninos do que as meninas, mas quando eu era criança, eu ia para um local onde estava jogando bola, futebol, vôlei, basquete, enfim, era feito escolhas. Quem ia compor cada time? Tirava pau ímpar, quem vencia escolhia o primeiro jogador e assim ia fazendo. E eu era sempre escolhido por último. E eu era colocado ainda por cima no gol, porque quem joga bola pouco se importa com o gol. Eu ficava tão frustrado com aquilo que eu parei de jogar. Não jogo nada, nem praga.
Mas olha, tenta entender o seguinte, que antes de tudo começar, antes de toda a criação aconteceu, Deus escolheu você. Deus fez isso em amor. Ele predestinou você de acordo com a vontade dele. Não foi porque você é bom, você é uma pessoa boa, não é porque você seja uma pessoa ruim, mas Deus escolheu você. E a gente precisa entender que nós somos muito abençoados. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor. A gente pode chorar, ter dias difíceis, e eles às vezes se alongam, mas nós devemos ser felizes, alegres, porque no nosso encontro com Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros, nós somos eleitos antes de qualquer coisa existir. Se nós avançarmos para o versículo 27, Deus, naquela luta com o Jacó, ele pergunta assim: como te chamas? Depois de Jacó dizer que só liberaria ele se ele o abençoasse, Deus pergunta para ele assim: quem é você? Como você chama? Eu coloquei o capítulo de Gênesis aí. Aconteceu que Rebeca estava grávida. Havia uma luta dentro da barriga dela, e o Senhor diz que o mais novo seria superior, seria chefe do mais velho. E por um triste acontecimento, na hora que a criança vai nascer, a criança nasce, coloca a mãozinha para fora, enfim, quando a criança está nascendo, o segundo pega no calcanhar. E por ele pegar no calcanhar, ele ganha o nome de Jacó, que significa enganador ou trapaceiro. E tenta entender uma coisa. Imagina você desde pequena ou pequeno ser chamado de enganador. Eu não sei se você já teve a experiência, mas às vezes os pais falam muita besteira. Falam assim: você não faz nada direito. E isso é repetido: você não faz nada direito, não faz nada direito, não faz nada direito. Quando acontece uma coisa errada, você pensa o quê? Eu não faço nada direito. E a gente vive uma constante frustração, porque parece que a gente nunca chega no ponto que os nossos pais desejam e querem. Por isso muitas vezes somos tristes. E isso acontece com Jacó. Jacó tinha ouvido várias vezes que ele era um enganador, e ele realmente vai enganar o pai, vai mentir, ele vai ter uma grande perda com isso, ele vai deixar de ver aquela pessoa que demonstrava grande amor por ele, que era a sua mãe. Jacó vai enganar também o sogro, mas o sogro engana primeiro. Ele é enganado pelo sogro, por Labão. E aí Deus pergunta assim: quem é você? No encontro de Jesus com você, Jesus pergunta para você: quem é você? Quem é você realmente no teu coração? O que passa no teu coração? Quem é você? Quem é que você acredita ser? Deus se encontra com a gente e faz essa pergunta. Se avançarmos para frente, você vai perceber que nesse momento que há a pergunta, se você pular para o versículo 29, vai dizer o seguinte: tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? É muito interessante, porque a questão do nome marcava naquele momento uma certa propriedade. Eu tenho o seu nome, eu tenho domínio. Pode ter uma multidão, mas se eu ouvir assim: Ricardo, a pessoa tem o domínio do meu nome, ela tem a minha atenção. E Jacó tenta fazer isso com Deus. Ele tenta ter o controle de Deus, e muitas vezes isso acontece conosco. Nós nos encontramos, Deus desperta a fé em nós,
O nosso coração vem e se aquece, se acende, e a gente entende quem é Cristo Jesus na nossa vida. Nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos que nós cometemos um grande crime contra Deus, e por cometermos um grande crime contra Deus, nós merecemos punição. E algumas pessoas dizem que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo, porque é um Deus bonzinho, e isso é mentira. Porque Deus derrama toda a sua ira do pecado em seu próprio Filho. Ele morre, ele paga a disciplina, a condenação que eu e você merecíamos, para que a gente tenha acesso à vida eterna, ao céu, a viver eternamente com o Senhor. Mas Jacó ainda quer ter o controle dessa situação. Isso me lembra o que está lá em Lucas 17, 15, 17 a 19, que diz o seguinte: então caindo em si, disse... deixa eu dizer primeiro que texto é esse, né? É a parábola do filho pródigo, ok? E esse texto está falando do filho pródigo. E disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Dá um clique para mim, por favor. Um clique só. Aí. Quando diz que o filho pródigo caiu em si, é o Espírito Santo que o toca. Porque é o Espírito que nos convence do juízo, esqueci dos três, do juízo, da justiça e do pecado. É o Espírito Santo que toca no nosso coração e faz a gente entender quem é Cristo. E o texto vai dizer isso. Vai dizer que caindo esse, só que tem um detalhe. Ele já vai maquinando o que vai dizer para o Pai. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu não sei se você teve a oportunidade já de errar com alguém, e quando você vai pedir perdão à pessoa, você começa a justificar por que você cometeu tal ato. É a pior coisa. Tem pessoas que falam tão bem que você sendo o ofendido, quando a pessoa vai pedir perdão para você, começa a justificar, você começa a achar que você tem culpa. E o filho pródigo faz isso. Ele começa a montar um argumento para novamente ser aceito pelo pai. E nós muitas vezes fazemos isso. Achamos que existe alguma coisa boa em nós que justifique. Eu sou tão bonzinho, eu faço tudo tão certo que eu mereço o céu. Nós não temos merecimento nenhum. Jacó não tinha merecimento nenhum. Você sabia que não existe nada de tão bom que você possa fazer, que isso garanta você ser aceito, ser mais amado pelo Senhor? Mas tem uma outra notícia: não existe nada de tão mal que você possa fazer que isso faça com que aumente o amor de Deus por você. Porque Deus te ama o máximo possível. Não é você que faz algo para ser aceito. É o Senhor. E Jacó, da mesma forma do filho pródigo, ele pega e quer justificar. Vamos para o versículo 28. Aí diz: então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Só um comentário rapidinho, tá? Essa palavra príncipe não tem no original, só uma curiosidade. Então, se você ler numa outra tradução e não tiver essa palavra príncipe, não tem mesmo, não existe. A palavra Israel é porque ele lutou com o homem e com Deus e prevaleceu. Jacó precisava lutar com o homem.
Ele precisava se deparar com essa situação, porque ele já tinha se deparado com 2 homens. Ele tinha se deparado tanto com a situação do irmão, ele estava com medo do irmão. Ele teve medo, se você ler o texto antes, você vai ver que ele teve medo de Labão. Por isso ele foge realmente de Labão. Mas Deus marca que ele é uma nova pessoa, ele é uma pessoa transformada. Porque ele lutou com o Senhor e prevaleceu. Em Apocalipse 2,17, eu vou ler só o texto, que diz assim, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus te dá um novo nome. Se você não viu na escola dominical, perdeu a oportunidade que quando um rei chega, ele muda o nome de 4 homens. Porque existe um novo rei que comanda a sua vida. Você já não é mais aquilo que você imaginava ser. Você tem um novo nome. Você não é a mesma pessoa, você tem a vida transformada, porque você teve um encontro com Cristo. Você é nova criatura. Só que isso não é tão fácil de ser compreendido. Talvez você esteja escutando nessa noite aqui, e mesmo assim você esteja relutando, realmente lutando contra, querendo ter o controle da situação. E mesmo que Deus diga que você é filho de Deus, que todas as vezes que você comete um pecado para Ele, se você se arrepende e pede perdão, Ele perdoa todas as vezes. Porque se Cristo diz que se alguém vier a você e pedir perdão 7 vezes por um pecado no mesmo dia, é para você perdoar. Se Jesus pede isso de nós, que somos homens pecadores, quanto mais Ele. Então, você teve um encontro e teve a vida transformada, você tem um novo nome. Você já não é mais a mesma pessoa. Mas isso é tão forte, essa nossa luta contra, porque Deus vai ter que dizer para Jacó uma segunda vez. Porque graças a Deus, graças a Ele, Ele é longânimo. Ele tem perseverança, Ele não desiste de você. E ele vai falar para Jacó novamente, e só no final da vida de Jacó é que ele vai abençoar a Faraó. No final da vida que ele vai talvez entender exatamente quem ele é em Deus. Espero que a gente caia a ficha antes disso. Eu quero encerrar com vocês trazendo para nós o seguinte: não basta ter vovó crente, não basta ter mãe, pai crente. Você tem que ter um encontro com Cristo. Só através desse encontro é que realmente nós somos salvos, somos transformados. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer no discipulado era o seguinte: você morreu e você se depara numa grande fila, lá no final está a Nova Jerusalém. Tem uns muros enormes e tal. E você vê na porta dessa cidade que Deus está lá. E Deus faz uma pergunta e você não consegue entender que pergunta é aquela. Quando chega a sua vez, Deus pergunta para você: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual resposta você daria? Qual é a resposta que você daria para Deus para justificar que você tem direito a entrar na Nova Jerusalém? E muitas são as vezes que as pessoas respondem sobre práticas dela. E não é isso. A sua entrada no céu está comprada, o seu ingresso está pago por Cristo Jesus. Você se encontrou com Ele. Você crê que um filho de uma moça virgem
Dá para entender isso. Uma garota chega aqui e diz o seguinte: eu estou grávida de Deus. Você acreditaria? Você acreditaria que um homem, um rabino, um curandeiro, numa terra muito pequena, é o Salvador do mundo? Você crê porque Deus se encontrou com você. Você crê porque o Espírito Santo de Deus está em você. Só que o inimigo de nossas almas vai dizer muitas vezes que não sou. Que muitas vezes lá no nosso íntimo a gente tem a dúvida se realmente sou salvo. Se realmente sou alcançado pelo Senhor. Se realmente essa história de ressurreição realmente vai acontecer. Mas, meu irmão, minha irmã, se você crê que o Filho de Deus veio de uma moça virgem, e que ele morreu, que ele ressuscitou, que foi assunto aos céus, e vai voltar para te buscar, você teve encontro com Cristo. Se você não crê, precisa se encontrar. Precisa ter essa experiência. Amém? Amém. Quero orar com vocês.